Hoje vamos comentar um pouco dessa figura, desse amigo querido, hoje na parte espiritual, que tem uma passagem muito bonita por Araraquara, por esse grupo inicial, constituído lá por esses primeiros momentos, esteve junto com o grupo da Fundação da Sopa, que é Jerônimo Mendonça. Jerônimo, amigo, inclusive essa foto que foi tirada em Uberaba, no grupo espírita da Prece, é um casal de amigos de Araraquara, a irmã de Aloísio, com seu esposo, Sim. Qual o nome dela? Lúcia e Fábio. Lúcia e Fábio. Então, Jerônimo, esse amigo de ontem e de hoje. E pode passar. Nós conhecemos o Jerônimo, fazemos esse trabalho de divulgação, porque em nossa adolescência nós convivemos com o Jerônimo lá em Tuiutaba, cidade onde eu também nasci, criei, estou lá até hoje. Logo que me tornei espírita, 15 anos aproximadamente, e passei a frequentar a sua casa todos os dias. Eu passei a frequentar o Centro Espírita Cearense de Jesus, e o grupo se revezava junto com familiares para auxiliar o Jerônimo em tudo. Ele tetraplégico, sempre. Então precisava de alguém sempre para a água, para o banheiro, para um cafezinho. E as pessoas não paravam de chegar na sua residência. Chegavam pessoas a todo momento, de todos os lugares, para pedir um conselho, uma orientação, contar um problema. Então, os amigos auxiliavam a família durante o dia e à noite também. Sempre à noite era o plantão. Uma pessoa ficava com ele porque Jerônimo dormia no máximo 1 hora por noite. Então ele ficava acordado, tinha que ter alguém do lado assessorando. Então os amigos se revezavam nesse momento. Essa foto de Jerônimo com amigos músicos foi tirada em uma festa. E esse dia eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro, os meus pais me levaram a essa festa. E eu estava brincando com a meninada. De repente chegou aquele homem numa cama, óculos escuros, coberto de lençol. Imagina eu com 6 anos, achei aquilo uma coisa muito estranha, Não consegui entender porque alguém com óculos escuros à noite, fiquei sem saber. E anos depois, aos 15, eu me encontrei com Jerônimo, conheci a doutrina espírita. Passei a frequentar a sua casa ali, foram mais ou menos 3 anos, até que ele desencarnou em 1989. Então esse livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, ele surge desse momento. São histórias passadas ali diariamente, entrevistamos amigos, também 20 amigos, trazendo outras histórias. São 83 casos novos sobre Jerônimo Mendonça, vindo desse momento. Ali nós temos o Jerônimo em sua infância, está ao centro. Veio de uma família numerosa, 10 irmãos, e de muita pobreza. Jerônimo, em seus relatos, conta, ele renasceu em 1939, Tuiutaba era bem pequena, era um bairro quase, E Jerônimo passou muito frio, passou fome, muitas dificuldades. Enquanto criança já trabalhava, todos os irmãos tinham que contribuir de alguma forma. E Jerônimo sempre bom filho, bom irmão, bom amigo, um garoto aparentemente saudável, gostava de futebol, de cinema, sorvete, trabalhava, ajudava o pai naquele serviço braçal pesado da fazenda, a mãe lavava roupa no córrego. Jerônimo, muitos anos da sua infância, foi engraxate de sapatos, porque ele tinha que contribuir em casa. E Jerônimo depois, muitos anos depois, ele sempre agradecendo os processos, agradecendo aquela condição humilde,
entendendo, linkando lá na frente da sua jornada, conhecendo já o doutrina espírita, com esse momento de chegada no planeta Terra. E também, conta suas irmãs, sua mãe contava, ele sempre, mesmo observativo, muito inteligente, sempre um pouco mais frágil do que os outros irmãos. Às vezes sentia dores, sempre um pouco mais magro, ficava doente com mais facilidades. Isso desde a infância. Já na adolescência, Jerônimo teve uma passagem pela igreja evangélica, ali pelos 12 anos. Por quê? Jerônimo, apesar de não ter estudado muito, conseguiu se formar na 4ª série primária, mas de gosto pela leitura, pelos estudos, tinha uma mente fotográfica. Tudo que Jerônimo lia ou ouvia, ele guardava em sua mente. As pessoas contam que às vezes ele ouvia, alguém lia uma mensagem e ele ia ouvindo, e quando chegava a sua vez de falar, ele repetia quase que a mensagem de cor. Ele tinha acabado de ouvir aquilo. Tinha todos os telefones dos amigos, dos conhecidos na cabeça, sabia de cor. Recitava poesias com muita facilidade, decorava fácil, cantava muito, sempre alegre. Mas aquele tempo ali da sua juventude, na igreja evangélica, não respondeu muitas questões que ele trazia, muitas dúvidas que ele tinha, Era um inquiridor nato, queria saber, como todos nós, as perguntas clássicas aí da vida, Quem somos, para onde vamos, de onde viemos, e o que ele ouvia ali não satisfazia. E foi um período onde a sua avó desencarnou que Jerônimo conheceu a doutrina espírita. Ele tinha por volta de 15 anos de idade. Conheceu o seu Gabriel da Rocha, que já era um espírita maduro, naquele momento em que ele estava. E o seu Gabriel descortinou os véus da espiritualidade, explicou para o Jerônimo em uma conversa muito do que a doutrina espírita oferece. Deu a ele de presente o livro dos Espíritos, o Evangelho. Ele passou a noite inteira lendo, folheando, buscando tópicos separados, descobrindo aquele universo maravilhoso da doutrina espírita. E Jerônimo automaticamente já abraçou o espiritismo. Começou a participar das campanhas espíritas, mocidade muito efervescente na época, e já começou, por ser muito estudioso, de uma voz pulsante, bonita, radiofônica mesmo, uma voz muito forte. Já começou a fazer as primeiras palestras. Jerônimo já falava no rádio. Ele, pela voz, ele foi convidado desde muito jovem a fazer a Ave Maria todos os dias às 6 da tarde. Então a cidade inteira parava às 6 horas da tarde para ouvir Jerônimo fazer a prece da Ave Maria na rádio local. Depois, na mocidade, começa um programa espírita na rádio local também, que tinha grande audiência. Jerônimo, então, nesse momento, continua apresentando dores, Nós temos algumas fotos aqui da sua juventude. Jerônimo ali inaugurando uma casa espírita na cidade de Quirinópolis. Jerônimo na rádio, fazendo a Ave Maria, já magro, sentindo muitas dores juntas, sempre inchadas, mas ele ainda se locomovendo de alguma forma. Aos poucos ele precisou ali de uma bengala. Por volta dos 17 anos ele já estava assim bem debilitado, mas ainda trabalhava e se locomovia. Aqui Jerônimo na cadeira de rodas, foram quase 2 anos na cadeira de rodas, muitas dores, um momento dificílimo,
não achava posição. Então, além das dores pelo corpo e do enrijecimento desse corpo, problemas cardíacos gravíssimos, tomava de 8 a 20 comprimidos de Zordil por dia, massagem metodológica, ele chamava alguém para massagear o coração, ficava constantemente um travesseiro de 30 quilos de areia no seu peito, para amenizar um pouco as dores do peito. Jerônimo tinha um problema circulatório muito grave, o rosto queimava, então ficava um ventilador diretamente no seu rosto o tempo inteiro para amenizar um pouco aquele queimor. E a cegueira, que foi chegando também tudo no mesmo momento. Uma infecção gravíssima nos olhos. Primeiro os médicos fizeram uma cirurgia, retiraram um olho. Depois, poucos meses depois, a infecção tomou conta do outro olho. E o olho, como que secou, sozinho assim. As dores pararam, mas foi a cegueira total também. Isso tudo, ele passou mais ou menos entre 17 e 20 anos de idade. Ali nós temos Jerônimo já na cama, na cadeira de rodas ele foi para a cama, a de óculos era a sua mãe, aqui uma vista, o leito anatômico foi construído especialmente para ele, acompanhava o formato do seu corpo, e Jerônimo ficou nessa cama 30 anos. Ele desencarnou em 1989, então com 50 anos de idade, 30 ele ficou na cama, viajava o Brasil inteiro nessa cama, era carregado, uma perua Kombi, fazendo palestras. Veio para Araraquara inúmeras vezes, aqui quando ele fez a cirurgia de retirada do primeiro olho, viajava muito, sul do Brasil, todo o centro-oeste, sudeste, fazendo palestras. E nós pensamos que esse jovem, nesse estado tão difícil, aqui Jerônimo na comunhão espírita em Brasília, ele tinha tudo para se revoltar muito, Ele podia ter ficado muito triste. Imagina um jovem, inteligente, bonito, atlético, gostava de jogar futebol, gostava de namorar, queria se casar, e de repente ele se vê cometido nessa situação, de um momento para outro. Jerônimo fez o que? Ele passou a viver o Evangelho. Ele internalizou os conhecimentos espíritas e passou a viver a humildade, a paciência, o amor, a caridade. Ele tinha uma campanha ininterrupta. O tempo inteiro Jerônimo estava trabalhando em prol do bem, auxiliando alguém, visitava o presídio na época 2 vezes por semana, levava a sopa fraterna da casa espírita ao presídio, na época isso era permitido, ajudava as crianças, as famílias carentes, ajudava a construir, casas da sopa, vários lugares. Então Jerônimo, ele se tornou realmente, como o apelidaram, o gigante deitado. Sua amizade com Chico Xavier, ele escreveu muitos livros, gravou LPs, palestras, mensagens espíritas. E Jerônimo também, algo que se destaca muito em sua biografia, é a grande amizade com Francisco Cândido Xavier. O Chico Xavier foi um pai espiritual na vida de Jerônimo Mendonça. Grandes amigos, o Chico orientava, intuía, o encorajava a seguir e foi explicando para o Jerônimo os porquês. Por que daquela expiação tão difícil? Chico dizia: olha, você não é coitadinho, Jerônimo. Você tem um processo aí, Foi explicando para ele os motivos. Reencarnações passadas de comando, de guerra, de maus tratos às pessoas, muito orgulho, poder nas mãos. E chega um momento que aquele espírito se cansou de tudo aquilo e
que se voltou para Jesus, aceitando essa reencarnação, na pobreza, na humildade, o corpo deficitário, principalmente aceitou as leis do Criador, passou a viver o Evangelho. Era uma coisa que ele nunca tinha feito em outras existências. Jerônimo fundou o Centro Espírita Cearense de Jesus, ficava em frente à sua residência. A Gráfica Espírita Caribá Chútel, que era ao lado da sua casa. Então ali se publicou muitas mensagens, milhares, e eram espalhadas por todo o Brasil. Aqui a casa onde Jerônimo residiu, já na vida adulta, a Gráfica ao lado, a creche Pouso do Amanhecer, que ele fundou também. São 240 crianças, até hoje está lá o trabalho. Em 2018, Divaldo Franco recebeu um prêmio em Brasília, Troféu Você e a Paz. E aí o Divaldo disse: eu recebo o prêmio, mas eu quero indicar 5 nomes para receber junto comigo. E um deles foi o de Jerônimo. E o pessoal veio lá receber. Encontrava muito no Chico. Às vezes o Divaldo, sempre que estava na região, ele terminava de fazer a palestra e ia lá para o Chico de madrugada, E o Jerônimo também estava lá, e eles passavam a noite inteira em volta das pessoas conversando. E o Jerônimo sempre brincava com o Divaldo, falava: Divaldo, você vem aqui, faz palestra, é aplaudido de pé, mas quem vai sair carregado hoje sou eu. E o Divaldo conta isso até hoje, ele nunca esqueceu. Grandes amigos de Jerônimo. Jerônimo tinha amigos em todo o Brasil. Alguns se destacaram, como Herculano Pires, o filósofo do Espiritismo. Jerônimo dizia que Herculano tinha aprendido muito com a sua inteligência. A Antusa Martins foi uma grande médium na cidade de Uberaba, uma médium passista de efeitos ectoplasmáticos, de cura. Vale a pena pesquisar e estudar sobre a Antusa. E o Roberto Carlos também, um cantor, um rei, foi um grande patrono da creche, ajudou a creche desde o início. Quando Jerônimo desencarnou, Roberto Carlos foi reabilitado 2 vezes, ainda fez 2 shows com a renda voltada para a creche. E a amizade deles era muito bonita. Eles se falavam muito por telefone, conversavam madrugada lá dentro. O Roberto Carlos às vezes estava gravando em Nova York, ligava para o Jerônimo de madrugada, falava: Jerônimo, me dá uma inspiração, eu tenho que compor. Aí o Jerônimo falava para ele: fala de Jesus, chega de falar do sofrimento, chega de falar que ela te deixou. E nos anos 80 ali, que eles falavam muito, o Roberto Carlos gravou muitas músicas falando de Jesus naquele momento, Muito era fruto dessas conversas que eles tinham ali. Essa foto foi na noite que eles se conheceram. Por uma indicação do Chico, o Jerônimo foi ao Rio de Janeiro, assistiu ao show do Roberto Carlos do Canecão, e após o show eles conversaram, se conheceram, fez essa foto, e a amizade perdurou uma existência toda. E para a gente encerrar, o Chico, grande amigo, grande pai espiritual, Jerônimo conheceu o Chico logo em 1959, quando ele se mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba. Uma irmã de Jerônimo também se casou e mudou para Uberaba. Então Jerônimo ia constantemente. E ia naquelas primeiras peregrinações que o Chico fazia naqueles bairros pobres. Jerônimo chegou a carregar lampião, iluminando as ruas. Ele ainda andava. E o dia que eles se conheceram foi muito marcante, muito bonito. O Chico parou numa residência muito humilde para ler o Evangelho. O Jerônimo ainda andando com uma bengala,
se encostou no muro da casa, porque estava com muitas dores nos tornozelos. E aí o Jerônimo começou a pensar, falou: nossa, o Chico é uma figura muito importante, nem deve saber que eu existo. Olha lá quantas pessoas em volta dele. Chega gente aqui de São Paulo com um caminhão carregado de cesta básica. O Chico nunca vai me dar atenção, nunca vai olhar para mim, nem sabe quem eu sou. E aí, nesse momento, a dona da casa entregou uma xícara com café para o Chico. Ele se levantou segurando a xícara, foi lá onde o Jerônimo estava, entregou a xícara para o Jerônimo e falou assim: Jerônimo, já chamou ele pelo nome, sem ter que se apresentar. Jerônimo, meu querido, irmã Sheila, o espírito irmã Sheila, pediu para eu te entregar essa xícara com café. Ela colocou um remédio aqui que vai sanar um pouco as suas dores no tornozelo que você está sentindo hoje. E o Jerônimo, quando contava essa história, disse que quase desmaiou, quase caiu para trás. O Chico já chamava ele pelo nome para fazer aquilo. E o Jerônimo pegou a xícara e daquele café saiu um vapor, um perfume de rosas. Aquilo deu um banho no Jerônimo. Ele sentiu que as dores passaram imediatamente e ele pôde continuar na peregrinação. Então dali surgiu essa amizade linda, maravilhosa, fantástica entre os dois amigos, que perdurou aí uma existência. Mais ou menos 10 anos após o desencarne do Jerônimo, nós fomos ao Chico. Um ano antes dele desencarnar, um pequeno grupo de amigos, e quando nós passamos por ele, o Chico falou bem alto, falou assim: Jerônimo hoje é uma estrela, Jerônimo hoje é uma luz. E todo mundo ficou muito feliz, muito alegre com a notícia, né? E divulgamos o trabalho de Jerônimo, a sua biografia, as suas histórias, porque além de nos comover, de nos sensibilizar, os exemplos de Jerônimo são prova viva, né, de que todos nós conseguimos cumprir com nossos objetivos aqui na Terra. Se Jerônimo, com tanta dificuldade, transformou uma expiação em uma missão de amor, de socorro, de auxílio, de caridade, de bem ao próximo, nós também, com Jesus, conseguimos transformar as nossas querelas, os nossos problemas e vencer. Todos temos um planejamento reencarnatório. Talvez nós não vamos fazer o que ele fez, nem viver o que ele viveu, mas o que está disposto para nós, essa parte a gente consegue fazer, né? O que é para a gente passar na Terra, mesmo aqueles problemas que duram décadas ou uma existência inteira, aquilo que é para nós, nós conseguimos. Está em Jerônimo a prova viva, né? Da fé, da humildade, da paciência, da caridade, do amor ao próximo. Então, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez quero agradecer esse momento tão importante de estarmos aqui pela segunda vez, né? É muito diferente. A primeira vez foi do lado de lá, né? Aqui era só uma terra. Eu estava conversando com um amigo, o dia que eu vim aqui, 2022, foi o dia que caiu dinheiro na conta para construir esse prédio. Ele me mostrou, ele falou: nossa, não tinha esse dinheirão aqui não, chegou agora. Tesourei. E o prédio está pronto. Maravilha. Muito obrigado, então, que assim seja.
Bom, nós vamos dar mais uns minutinhos agora para o Nicola, e ele vai então se concentrar, e ali uma mensagem para todos nós. Vamos deixar então que a espiritualidade ali possa então nos ajudar.
Ligou. Bom, veio uma mensagem, né, uma mensagem de cunho assim, geral. Pensamentos, palavras e ações são tijolinhos de luz enviados ao Cristo a favor dos nossos acertos. Tijolos de luz espiritual nos remetem a crédito divino, onde todo bem plantado vira semente da criação divina. Há dificuldade, há problema, há desconforto. Meus irmãos, Jesus pregou o Evangelho em exemplificação entre combates incessantes das forças que desejavam prejudicar a implantação da palavra amor sobre o orbe. Kardec venceu obstáculos os mais diversos para que a codificação figurasse a reencarnação em moldes de ensinamento, deixando-nos esse novo relicário das bem-aventuranças, que são as obras básicas. O pão dado com o Evangelho hoje é o fruto dos propósitos superiores de inúmeros trabalhadores que antes de nós regaram o solo com seus esforços benditos. E hoje cabe a todo trabalhador espírita continuar os esforços, não deixar calar a voz da caridade, dando de si o tempo, os recursos e facilitando o caminho, pois é a obra de Deus quem nos pede as mãos para se fazer presente no presente de muitos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz do irmão menor Jerônimo Mendonça. Nicola comentou com a gente, né? Eu vinha para cá, para Araraquara, a gente ia acertando os detalhes. Eu vou fazer uma exposição, aí ela. E se assim permitir, a gente faz uma mensagem, uma psicografia. Eu falei, sim, claro, né? Vai ser muito bonito. Mas olha, nós vamos deixar com que a espiritualidade, não sei quem possa estar passando essa mensagem,
E acho que essa manhã, por ser uma mensagem de nossa, a gente fica mais ainda emocionado. Então, muito obrigado mais uma vez, Nicola. Obrigado a todos vocês pela manhã. Eu ainda peço que a família Ianelli com a gente possa aqui, junto com a diretoria, nós vamos descerrar a placa comemorativa da inauguração do Bolso Artesiano, um presente dos 35 anos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Raul, pela presença, em seu nome a todos os dirigentes das diversas casas espíritas aqui presentes. Muito obrigado à diretoria da Morada de Luz, que junto comigo faz essa obra, né, continua com esse trabalho, né, os voluntários. A gente agradece imensamente todos aqueles que, né, participam com a gente e a todos vocês que aqui estão presentes. E em especial, né, a Clélia, a Francisca e ao Roberto, né, por ter lançado essa semente de luz e estar com a gente até hoje. Então, muito obrigado pelo carinho. Né? O Nicola vai continuar com a gente aqui, para quem quiser então um livro que conta das experiências de Jerônimo Mendonça no mundo espiritual, como assim outras obras também. Então, Nicola, você fica à vontade aqui e a gente então agradece e vai encerrando o trabalho de hoje. Então, quem puder e quem quiser conhecer, né, as instalações, nós temos a horta lá no fundo, temos aqui o Bolso Artesiano na lateral, fiquem à vontade, não esqueçam de passar ali para pegar a lembrancinha da TV Mundo Maior e também um livro, né, que está à disposição lá da TV Mundo Maior, no nosso balcão ali, que o Valdir vai conduzir ali a entrega, né, vai estender o livro para vocês todos. Mas, mais uma vez, obrigado. Nicola deve estar com a gente uns 40 anos, uns 45 anos, né? A gente vai voltar, né? Muito obrigado, gente, agradeço. Vou pedir então para a família Nelly e com a gente, a nossa diretoria aqui na frente. Bom, amigos, ficamos por aqui, agradecemos a presença de todos, muita paz, muita luz, um domingo de muitas reflexões a todos nós, que assim seja.